Quero convidar o cidadão Oliver Trajano da Silva para fazer o uso da palavra no tempo que ele achar necessário. Bom, primeiro, boa noite a todos e todas. Queria agradecer essa casa por mais uma vez me receber tão bem. Estou vendo aqui meu camarada Elias, que está sentado ali na cadeira. Me lembro que a primeira vez, Elias, que nós viemos aqui, aproximadamente há uns 7 anos atrás, se eu não me engano, até o presidente em exercício, na época, era o vereador Paulo César. Na época, nós viemos aqui, enquanto líderes estudantis, para pleitear melhorias para a nossa classe estudantil à época, brigar pela redução do preço da passagem e imaginar que depois de 7 anos retorno aqui, né? E mais uma vez sendo muito bem recebido por todos. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui também, da plateia, porque, vereador, eu tenho escutado, às vezes a gente escuta que essa casa talvez seja a pior legislatura. Eu discordo veementemente. Enquanto secretário, eu vi a luta de todos vocês, dia após dia, buscando melhorias para esse município, tanto enquanto base do governo naquele momento, como enquanto oposição. Eu nunca vi vereador, nenhum dos senhores, sendo aliados ou não, me procuraram ou irem até a Secretaria de Saúde para pedirem qualquer coisa de benefício pessoal. Sempre foi para cobrar, para exigir, para fiscalizar melhorias para a nossa população. Então, quero dizer, vereadores, que eu tenho muito orgulho de estar presente aqui hoje, na presença de vocês, nessa legislatura. Porque se as coisas não estão bem, a culpa não é de vocês. A prerrogativa constitucional de vocês é fiscalizar e legislar. E isso vocês nunca se furtaram de fazer. Haja visto as CPIs que tem nessa casa, que eu acho que nunca na história de Itaperuna tiveram tantas CPIs, nunca um executivo foi tão cobrado e exigido. Isso é mérito de vocês. Então, vocês estão de parabéns. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Outra coisa, eu queria, presidente, entrar na questão que eu acho que é importante. Eu me lembro, chegando aqui, lembrando das vezes que eu vim aqui com o megafone na mão, entendeu, e tudo mais, com faixas, exigindo, cobrando, eu me lembrei de uma frase do 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, que ele diz que os homens fazem a sua própria história, mas não sob as circunstâncias que desejam. Eu lutei, junto com diversos que estão aqui, muito, para que nós conseguíssemos eleger o Marcos Vinícius prefeito e Rogerinho vice-prefeito. Porque nós, naquele momento, acreditávamos que eles teriam as condições de mudar a história desse município para melhor. Porque a gente entendia que o que estava no poder naquele momento era um oligopólio político que se alternava indefinidamente, certo? Então, a gente lutou muito, nós trabalhamos muito para elegê-los. E hoje, presidente, eu venho aqui primeiro pedir desculpas para cada um que eu pedi voto, porque, infelizmente, o que não estava bom ficou pior. E a gente tem visto isso, enxergado isso a olhos nus. Então, infelizmente, com muita tristeza, entendeu? Eu tenho que pedir, primeiro, antes de falar qualquer coisa, é pedir desculpas para cada um que eu pedi voto. Mas eu fico tranquilo também, porque não foi uma aposta só minha, foi uma aposta de mais de 37 mil itaperunenses que acreditavam nesse governo, que depositaram as suas esperanças nesse governo. Infelizmente, o que a gente torce hoje é para que ele acabe rápido. Eu queria aproveitar também a oportunidade. Eu era secretário de gabinete, certo? Depois eu fui convidado por então prefeito Marcos Vinícius para ser secretário de saúde. Quando eu cheguei naquela secretaria, os senhores se lembram, nós tínhamos mais de 3 meses de salários atrasados, a gente praticamente não tinha medicamentos e insumos, e nós, e digo nós, no sentido de plural mesmo, no sentido de equipe, porque graças a Deus e a oportunidade que nós tivemos, a gente conseguiu montar, vereador Sinei, presidente Sinei e demais vereadores, uma equipe de excelência, resgatando servidores que já atuavam naquela secretaria. E eles conseguiram colocar os salários em dia, em menos de 3 meses,
conseguiram sanar muitos dos problemas, longe de estar perfeito, longe de dizer, entendeu, que não tinha problemas, pelo contrário, nós temos e tínhamos muito, mas dado o contexto que nós pegamos a secretaria, acredito que a gente entregou melhor do que estava. Então, todo o mérito para aquela equipe fantástica da Secretaria Municipal de Saúde. E um dos projetos que nós tocamos, a gente brigou muito para que nós conseguíssemos construir o centro administrativo, obra essa que foi iniciada. Nós atendemos a um TAC do Ministério Público Federal, onde ele nos obrigava a instalar os pontos eletrônicos. Quando eu saí da secretaria, ou melhor, quando eu fui demitido da secretaria, exonerado, nós deixamos, os pontos tinham sido entregues no dia. E nós tocamos o processo seletivo. Processo seletivo esse que visava sanar uma irregularidade de décadas. Mais de 500 funcionários, colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde são contratados hoje por RPA, que é uma prestação autônoma, onde não garante direito nenhum ao trabalhador. Ele pode passar 20 anos como RPA e ele não recolhe INSS, ele não recolhe nenhum direito. É como se simplesmente esse indivíduo, esse cidadão não existisse. Então eu preciso, dado primeiro ao decreto que justifica a minha exoneração e ao último parecer da Procuradoria, e respondendo também a pergunta do vereador Glauber, eu preciso detalhar o que aconteceu em relação ao processo seletivo. Primeiro, o processo seletivo ele nasce com uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Se eu não me engano, alguns dias ou algumas semanas depois que eu me tornei secretário de Saúde, o Tribunal de Contas, o TCE, fez uma auditoria na Secretaria de Saúde, onde constatou os RPAs, mais de 500 e poucos RPAs na época, e deu uma determinação, uma recomendação para que essas contratações precárias elas fossem sanadas, certo? A partir do momento que ele deu essa determinação, nós montamos uma comissão especial, cujo objetivo daquela comissão seria a realização de um processo seletivo. E essa comissão, é importante ressaltar, presidente, que ela foi toda composta por servidores de carreira, com no mínimo 10 anos de casa. E essa comissão foi responsável por rodar o processo em todos os setores da Secretaria de Saúde, por fazer a tomada de preço, por escolher o instituto que iria realizá-lo e justamente para publicar o edital. É importante dizer também que o nosso cronograma, vereador Glauber, o edital seria publicado em julho. Só que, nesse interim, o prefeito Marcos Vinícius é afastado em abril e entra o prefeito interino Rogerinho. Justamente por essa mudança de prefeito, nós seguramos a publicação do edital, justamente para que a Procuradoria do prefeito e o próprio prefeito pudessem analisar esse processo seletivo. O mesmo foi requisitado pelo então procurador adjunto, Marcelo Stitt, que ficou 45 dias com o inteiro teor do processo. E retorna o processo 45 dias depois, com um parecer com data retroativa, como se ele tivesse ficado pouco tempo com o processo. E o primeiro parecer que ele dá, que inclusive, parecer é esse que está aqui, o segundo parecer, presidente, a tese principal deles é que o jurídico da Secretaria de Saúde usurpou a função da Procuradoria-Geral do município. E o primeiro parecer dele diz, com as palavras dele, assinado por ele, e eu vou franquear esses documentos à mesa, caso algum vereador tenha interesse em ver. O restante das informações agora seguem somente a título opinativo, e não vinculam a análise do jurídico próprio da CMS, o qual possui liberdade para analisar e cujo entendimento fica adstrito ao princípio da independência funcional, para poder divergir no que entender cabível. Então, o parecer do procurador adjunto Marcelo Stitt é no sentido de que, caso a Secretaria de Saúde, o jurídico da mesma, tenha autonomia funcional para discordar do parecer dele e agir da maneira como ele julgar correto. E outra coisa, é importante pontuar o seguinte: procuradoria, a função dela é opinativa.
quem decide pelo cancelamento, pelo adiamento ou pelo prosseguimento de qualquer coisa é o prefeito municipal. Se o prefeito municipal quisesse ter cancelado ou adiado a qualquer momento, bastava ele fazer isso por ofício. Ele não precisava de mais nada além disso. O PGM é opinativo. E outra coisa, é importante mostrar também um outro documento, presidente, onde que o prefeito diz que o processo seletivo foi feito às costas dele, certo? Essa aqui é a portaria onde o prefeito Rogerinho estabelece e cria uma nova comissão. Então, a comissão que publica o edital do processo seletivo é a comissão instalada pelo prefeito Rogerinho. Está aqui a portaria, também vou deixar para essa casa aqui, para caso algum cidadão, algum vereador queira vê-lo. Então, a tese de que foi feita às costas não procede, muito pelo contrário. E, além disso tudo, o presidente, é importante ressaltar também o princípio da continuidade, porque, apesar de ter mudado o prefeito, o que o outro fez continua tendo validade. Então, isso é muito importante ressaltar. O processo ele nasce no prefeito Marco Vinícius, continua na gestão do prefeito Rogerinho, cuja comissão, uma nova comissão é criada e assinada por ele, e o edital é publicado por essa comissão criada e assinada por ele. Só que aí, presidente, é onde as coisas começam realmente a ficar estranhas. Porque quando o prefeito Rogerinho entrou, a retórica dele era de que ele queria fazer o certo, de que queria fazer o correto. E eu me recordo que na primeira reunião, na segunda reunião, que foi feita na presença dele, com então melhor amigo dele, Valdriano, e o jurídico dele, a pergunta que ele fez para mim foi a seguinte: Oliver, tem como a gente ajudar algumas pessoas dentro desse processo seletivo? Eu falei, prefeito, não há possibilidade. Nós já temos, provavelmente vai ser um processo seletivo com mais de 20 mil inscritos. Então, não satisfeito, o procurador adjunto Marcelo Astite vira para mim e diz o seguinte: Oliver, vamos fazer o seguinte, prefeito, vamos fazer o seguinte, a gente cancela esse processo e nós vamos realizar um processo seletivo simplificado, de análise curricular. Como que seria isso? Você cria uma comissão especial, quem, seja o prefeito ou seja a comissão, vai receber esses currículos e essa comissão vai fazer uma análise dos currículos e selecionar através dos currículos, usurpando a oportunidade da população fazer sua inscrição, estudar e passar os melhores, tá? Mas tudo bem, a gente falou que isso não teria condições de acontecer, jogo que segue. Passado alguns dias, achei, depois do parecer do Marcelo Stich, que esse assunto estava sanado, que o edital seria publicado e que o jogo seguiria normal. Passado alguns dias, eu recebo uma ligação do procurador me chamando para uma reunião na Procuradoria numa segunda-feira. Chegando lá, estavam reunidos diversos membros da Procuradoria, diversos advogados, e nós tivemos a conversa, eles apontaram alguns outros supostos erros e tudo mais. Nesse interim, Marcelo Stich me chama e pede uma conversa a sós comigo, dentro da Procuradoria. E a conversa do Marcelo Stich comigo foi: vamos dar um jeito de cancelar esse processo seletivo, pois eu tenho uma empresa parceira para indicar. Essa foi a fala dele. Eu falei o seguinte, procurador, não há possibilidade de fazermos isso, pois o processo já está concluído, está em fase final de confecção de edital, não há meios de retornarmos. A única possibilidade que nós temos nesse processo é de cancelamento por ordem do prefeito municipal, caso contrário não há o que fazer. E, passado mais um tempo, é importante também dizer que eu particularmente recebi uma ligação do então procurador Alan Fayal, porque eu não sei se os senhores sabem, mas pelo menos naquele momento ele não tinha residência fixa em Itaperuna. Ele estava morando, tendo como residência um quarto no Hotel Caiçara. E a conversa do procurador comigo, presidente Sinei,
foi que ele achava que o governo do atual prefeito, não iria durar muito, e que era muito importante que nós fizéssemos o nosso pé de meia, palavras dele, e que pelo fato do então Marcelo Stite e pelo fato do procurador terem participado da gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Apiacá e de Muriaé, que eles teriam algumas empresas para indicar, tanto de medicamentos como de insumos. E eu falei com ele que essa possibilidade não existiria, porque todas as nossas licitações praticamente já tinham sido feitas. Passado tudo isso, os problemas começaram a surgir. A gestão que era boa, que era considerada boa, passou a ser ruim. O secretário que era correto passou a ser desonesto. Passado 2 semanas desse fato, dessa conversa, vem o decreto 6094, aonde não somente me exonera, mas exonera toda a minha equipe. Porque eu entendo, presidente, que eu sou agente político, eu escolhi estar aqui. Eu escolhi pôr a cara na janela para apanhar. Agora, servidores de carreira, como Adriana Levone, o Enes, Fabinho, Claudinha, Robinho e o seu esposo, nada tem a ver com isso. Quer me prejudicar, me prejudiquem. Eu escolhi estar aqui. Mas não mexam com servidores de carreira de 20 anos. Não os tratem como se fossem bandidos, pois eles não o são. Aliás, é importante dizer o seguinte: se for relembrar, se for falar do que é certo, do que é errado, é preciso retornar lá na campanha. Porque eu me lembro como se fosse hoje, vereador Wellington, e o senhor também lembra. Nós esperamos passar o prazo, nós fizemos as convenções, onde foi escolhido quem seriam os candidatos, quem seriam os partidos que iriam compor as coligações, certo? E quando passou o prazo legal, onde não poderíamos mais mexer em coligação, em tirar, em colocar candidato, o então candidato a vereador Casalito exigiu R$250 mil para o então candidato a prefeito Marcos Vinícius para ser candidato. Se o prefeito Marcos Vinícius deu ou não, eu não sei. Agora eu sei que o vereador Casalito foi candidato. Então, se for para começar a fazer o certo, é preciso começar por essa casa. Ou melhor, por essa casa não, minto, pela cadeira do vereador Casalito. Porque o que te sustenta nessa cadeira, vereador, cheira a enxofre. E Vossa Excelência sabe disso. E outra coisa, é importante ressaltar o seguinte também. Essa conversa do atual prefeito Rogerinho, de que a ruptura dele com o prefeito Marcos Vinícius se deu porque ele queria o certo, é uma falácia. A primeira briga deles se deu por causa de uma licitação de sinalização viária no início do governo, onde o prefeito Rogerinho trouxe uma pessoa para participar da licitação, uma empresa de Casimiro de Abreu. Quando chegou essa empresa de Casimiro de Abreu, tinha outras empresas participando. A primeira briga deles se dá nesse momento. E a briga final, nobres colegas, a briga final entre eles se dá quando o então prefeito Marcos Vinícius exonera nomes que o vice-prefeito Rogerinho tinha na saúde, nomes que recebiam por RPA, que passavam dinheiro para ele, e outra de funcionários fantasmas que não trabalhavam e recebiam. A lista também está aqui e já foi encaminhada para o Ministério Público. Pronto. E é importante ressaltar também o seguinte: quando se fala de gestão, de responsabilidade de gestão, aqui está as listas sucessivas que eu, enquanto secretário de Saúde, encaminhei em maio de 2018 para o governo Marcos Vinícius, solicitando a exoneração de 88 pessoas. Está aqui também para quem quiser ver. Quando eu vi que a folha continuava desequilibrada, eu encaminhei também para o prefeito Marcos Vinícius nomes de possíveis exonerações. Rogerinho entrou, disse que queria fazer o certo e que queria buscar o equilíbrio da folha.
Esse papel aqui, esse documento, foi entregue para ele no dia 16 de abril, com mais de 100 nomes que podiam ter sido exonerados para gerar economia. Até agora eu estou aguardando. E outra coisa, o Casalito veio nessa tribuna dizer que eu tinha nomeado mais de 100 pessoas sem a ciência do prefeito. Se eu nomeei mais de 100 pessoas sem a ciência do prefeito, por que ele ainda não as exonerou? Eu pergunto isso a vocês, porque eu saí da secretaria tem mais de 60 dias, por que essas pessoas não estão na rua? Então é uma questão muito simples, as nomeações foram todas deles, sem exceção. E outra coisa, é importante dizer que o prefeito Rogerinho enxerga como trampolim político o uso do Ministério Público. Ele acha que o Ministério Público é um assessor dele, mas não é. Se é para começar pelo certo, que comecemos por ele mesmo. Vamos mostrar nessa casa, entendeu, que os que pagam de santo não o são. Então, primeiro, mais uma vez eu peço desculpas por ter trabalhado nessa eleição, mas eu cito, presidente, para a gente sair com tranquilidade e com esperança renovada, que eu tenho certeza que esse momento de Itaperuna vai passar. Eu tenho certeza que bons prefeitos, vereadores vão entrar nessa cidade, vão se eleger e vão mudar a história de Itaperuna para melhor. Eu tenho que acreditar nisso para continuar caminhando. E eu preciso encerrar, vereador, quando eu estava vindo para cá, citando uma letra, um trechinho da letra do Chico Buarque, que apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Muito obrigado.